Como sempre, aos finais de semana, vou até sua casa, querido telespectador, querida telespectadora, e você me acolhe aí. Obrigado, muito obrigado por isso. Encontramos-nos para a leitura orante da palavra, desta vez para o domingo 10 de outubro. É o 28º domingo do tempo comum. E o texto é o de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Vamos a ele primeiro, a leitura, a explicação em seguida. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão somente Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a lhes dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, nesse tempo, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e terras, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Aqui temos, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho para este domingo, 10 de outubro, 28º domingo do tempo comum. Vamos à explicação. Ao retomar o caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele. Retomar o caminho, que informação é esta? Parece que está em viagem, sem definir o objetivo qual?
Não é isso. O caminho e a viagem é para Jerusalém. Os discípulos, a caminho de Jerusalém, têm medo. Preferiam não ir. Sabem que lá Jesus será hostilizado. Os capítulos seguintes vão mostrar que não será apenas hostilizado, será também julgado, será aprisionado, será crucificado. Eles pressentem. Mas é o caminho, porque o Senhor vai falar da bondade e da misericórdia de Deus até lá. Lá onde o hostilizam e até o recriminam, alguns até o odeiam, justamente lá. Ele não vai para combates, provocações, nada. Vai testemunhar lá onde pouco se conhece da misericórdia de Deus, ele vai mostrar o que significa revelar um Deus misericordioso. E alguém correu e ajoelhou-se diante dele. Alguém. Nem diz quem é, né? Por Mateus sabemos que é um jovem. Aqui não se sabe se é jovem. Este alguém, ao não apresentar nenhuma indicação, nenhuma característica de individuação, de individualização, é porque o autor pretende que o leitor, qualquer leitor, ponha o seu nome lá. E correu diante dele e ajoelhou-se. Sabe, no Evangelho de Marcos, 3 pessoas até agora, incluindo o desse texto, terão se ajoelhado diante de Jesus. Lá no capítulo 1, o leproso se ajoelhou: se queres, podes curar-me. Lá no capítulo 5, aquele endemoniado de Gerasa, cheio de violência, se ajoelhou para pedir ao Senhor que se afastasse dele e se afastasse de lá. E aqui se ajoelhou também, quase a indicar que este homem está dominado por alguma forma de demonização, que o escraviza, que o mantém distante da liberdade, que o concentra num regime de subjugação. E olha que era uma pessoa muito conceituada, bom mestre, que significa mais do que bom insigne, grande mestre, homem de muitas inteligências e capacidades. O que devo fazer para herdar? O que eu faço? O que eu consigo? O que eu posso operar para ser autor desta herança? Parece que Deus não teria muito a fazer aí, a não ser pagar pelo prêmio herdado. E aí a resposta de Jesus: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Notou que não tem nenhuma, não aponta aqui nenhum dever em relação a Deus, somente em relação aos outros. Porque é na relação com os outros que fica definido quem é Deus para mim. Faz tempo que faço isso, Senhor. E parece inquieto. Tem muitos bens, mas não está nem um pouco contente com a sua situação. Fitando-o, Jesus o amou e disse: vende os bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Bens não é apenas riqueza, conta bancária, posses. Faze de tua vida um dom. O que tens, o que és, o que podes fazer, não vivas para os teus acúmulos.
para os teus poderes financeiros ou econômicos. Na realidade, não é o homem que possuía muitos bens, mas os bens é que possuíam aquele homem e o escravizavam, e não lhe permitiam agir com bondade com os outros, muito embora observasse mandamentos. Não faças isso, não faças aquilo, não faças outro mais. O não fazer ainda não torna bom ou mal, um homem boa ou mal, uma mulher. Não é o não fazer que qualifica uma pessoa, mas é o que ela faz. Jesus, olhando em torno, disse aos seus discípulos: é difícil alguém entrar no reino dos céus, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Uma comparação impensável e impossível. O camelo não passa. Em Jerusalém havia, nos muros da cidade, um tipo de entrada bem estreita que se parecia com um buraco de uma agulha. Mesmo assim, a imagem, o retrato, a aparência era esta. E um camelo para passar lá era algo dificílimo. Pois bem, eis a perplexidade dos discípulos. Então alguém pode se salvar? A resposta: aos homens é impossível, a Deus tudo é possível. É Deus que nos faz capazes de fazer da nossa vida um dom. Não se trata de eu pegar tudo o que eu tenho e vender e eu serei mais um mísero. E seria mais um miserável. Não é diretamente ou exatamente isso que o evangelista pretende. Ele pretende que tenhamos ou façamos da nossa vida uma espécie de gratuidade que inclui tempo, inteligência, capacidades, mas também patrimônio. Não vou ser um mísero, mas se o objetivo é acumular para mim, estes bens terão me escravizado. E a vida eterna não seria para quem não a busca. Quem busca apenas cifrões, esquece-se de Deus, esquece-se dos outros, porque pertence ao Deus dinheiro. Até Pedro estranhou. Deixamos tudo. Senhor, não fomos enganados? É mais ou menos isso que o apóstolo propõe, o discípulo. Acaso, Senhor, até isso não fomos enganados? Pedro, é só Deus que pode nos fazer capazes de tanto. Sigamos agora para a segunda parte da nossa leitura orante desse 28º domingo do tempo comum. Novamente, vou aqui mencionar, é Marcos 10, versículos 17 a 30. O texto, assim chamado, do jovem rico, lá em Mateus. Aqui em Marcos, é o homem rico. Antes, porém, vamos a um passo necessário para que seja orante a nossa leitura e não seja apenas leitura de um texto da Bíblia, uma espécie de leitura fortuita, mas queremos orar com o texto.
Vamos aqui nos posicionar corretamente para que nos seja mais fácil o recolhimento. É preciso a pacificação da nossa interioridade, é preciso quietude. Queira respirar, é sempre pela respiração que começa o processo de composição do lugar interior. Então, uma respiração lenta, para que possa sentir o ar que impregna as narinas, que chega à garganta, que passa por ela e chega aos pulmões, que infla os pulmões, como uma bexiga que se enche de ar. A vida aí, a oxigênio, a gratuidade da natureza e gratuidade da vida. Este movimento de ar, desde que saímos do ventre das nossas mães, ele nunca cessou, nunca. Parece que é a simplicidade, a complexidade e o mistério da vida que se apresenta de maneira espontânea e generosa. É dom, é graça. Assim sou eu. Assim somos nós, discípulos de Jesus. Tente sentir os seus ombros. Os olhos fechados ajudam. Queremos olhar para dentro de nós e fixarmos-nos em nós, não por egoísmos, por egocentrismos, mas para aguçar a nossa percepção. Sinta o seu ombro direito. Desça, siga o braço, os cotovelos. Vai seguindo com sua sensibilidade pelo antebraço. Chegou à mão direita. Faça o mesmo com o ombro esquerdo. Sinta-o. Siga com sua sensibilidade e percepção pelo braço esquerdo, até o cotovelo. Parece digno de riso, mas para sentir tudo isso é preciso concentração. Desde o cotovelo esquerdo pelo antebraço. Siga. Chegou ao punho, à mão esquerda. Mantenha-se aí, observando, sentindo, mão direita, mão esquerda, ombro direito, ombro esquerdo. Se conseguir, concentração profunda, tente sentir o sangue a percorrer suas veias, suas artérias. Ele sai do coração. Também esse movimento nunca cessou. E a partir da nossa interioridade, profundo recolhimento, vamos pedir ao Espírito Santo, desde lá, do fundo de nós, vem Espírito Santo iluminar minha mente, minha inteligência, meus afetos, minha capacidade de amar. Vem me fazer sentir a presença de Jesus, ouvir a sua voz. Vem me tornar dócil à palavra e à verdade e à vontade dele. Faze-me receptivo ao amor que o Senhor Jesus revelou outrora, que eu possa também participar dele agora. Vem, Espírito Santo. Vamos a um novo passo. Agora vamos imaginar as cenas, as palavras, os gestos, há pouco lidos e explicados.
Jesus retoma o caminho. Está em viagem para Jerusalém. Com eles os discípulos, mas alguém lá na vila o chama, quem sabe, corre, até se ajoelha. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem sabe ele até sorri para falar. E outros que se ajoelharam diante do Senhor foram leproso, cheirava mal, estava em miséria. Um outro era uma pessoa profundamente desequilibrada, indignada, aterrorizada. Também se ajoelhou. Agora está alguém a quem nada falta. Belas roupas, possivelmente elegante. Bom mestre, que farei para herdar? Podemos até ouvir a voz do Senhor. Não matar, não praticar adultério, não roubar, não testemunhar falsamente, não defraudar. E aquele interlocutor talvez até um pouco desapontado, mas Senhor, eu faço isso desde sempre. Porém a inquietação permanece. E o Senhor um pouco mais. Se queres ser perfeito, despoja-te. O Senhor até lhe sorri, porque o evangelista narra que Jesus fixou nele o olhar e o fez com afeto, quase a dizer: tu vives para tuas riquezas, para tuas posses, para teus benefícios ou para teus interesses. Não erras, mas e o bem que não fazes? Isso é frustrante. E Jesus fala com afeto. Aquele sorriso se torna uma fisionomia séria. Podemos ver a cabeça que se abaixa, a frustração, quem sabe. O homem se levanta, vira as costas, caminha devagar e se vai, com fisionomia de frustrado, de contrariado. Quem sabe, entristecido, provavelmente entristecido, pesaroso. Jesus, antes de retomar o caminho, vamos assim imaginar, vamos ver o diálogo com os discípulos, como é difícil alguém que vive para si mesmo, riquezas, mas mais, quem vive só para si, entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Quase a dizer, quem vive só para si não tem a Deus por rei. É isto que significa reino de Deus. Quem vive somente para si não tem a Deus por rei. Jesus olha para eles, eles até ficam, vamos tentar imaginar, perplexos, ou entreolham-se. Quem sabe um até toca no outro para lhe chamar a atenção, ou pelo rosto, a fisionomia, a face, aqueles gestos da face contrariada que faziam à época e que fazemos nós hoje. E uma pergunta de vários deles, de ontem e de hoje: Senhor, alguém pode se salvar? Quem sabe até contrariados, gestos vigorosos, uma espécie de decepção irritada a indicar essas perguntas. Podemos até ouvir um, outro, mais um que fala: alguém pode se salvar? E Jesus,
A Deus isto é possível. Quase a repetir, meninos, a Deus é possível. Agora eu me coloco lá. Talvez eu não tenha muitos bens, mas é possível que eu viva só para mim, que eu pense no que me convém, que eu busque o que me agrada, que eu me mantenha concentrado naquilo que sonho ou que ambiciono. Talvez eu esteja a ignorar os pobres, mas quero herdar a vida eterna. E o Senhor olha para mim, e Ele também repete a mim: e os pobres? E os fracos? E os esquecidos? É até possível que eu queira lhe dizer: Senhor, mas eu não faço maldades, não as pratico. Ele olha para mim como olhou para esse personagem, com afetos, como foi afeiçoado a este personagem. Mas, se queres ter um tesouro, oferece de tua inteligência e do teu tempo e de tua competência, para que também os esquecidos, os pobres, possam experimentar e participar de sua capacidade, de tua capacidade de ser irmão, de ser irmã. É isso que o Senhor diz para mim, olhando a mim. Oferece de teus dons e talentos para amar os pobres. Ele olha para mim e aguarda uma resposta. É hora da minha oração. O que vou falar ao Senhor? É o momento da minha prece.